Caixa Econômica Federal começa a pagar mais um lote do FGTS. Desta vez é para os nascidos entre maio e julho. Levantamento do Sebrae com base no CAGED mostra que a maioria dos empregos gerados em agosto aqui no Brasil nasceu nas micro e pequenas empresas. Petrobras aumenta o preço da gasolina nas refinarias em 2,5%. E a alta pode chegar ao consumidor final. Congresso Nacional promulga emenda constitucional que exclui do teto de gastos do país o dinheiro que a União repassa a estados, municípios e também ao Distrito Federal pela exploração do petróleo. Morreu hoje em Goiás o padre Ângelo Licati, missionário redentorista e ex-reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Nós preparamos uma homenagem a este santo homem que parte para os braços do Pai, mas deixa um grande legado de fé e amor ao próximo. Essas e outras informações agora no JBN. Olá, uma boa noite para você. Hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro. A gente começa a edição de hoje com uma excelente notícia, principalmente para quem precisa de um dinheirinho extra. Foi liberado hoje pela manhã o segundo lote de pagamento do FGTS. Nós fomos até uma das agências da Caixa Econômica Federal de Paranaguá, no litoral paranaense, para ver a movimentação dos beneficiários. A repórter Adriana Lopes e o cinegrafista Celso Guaripuna mostram para a gente. A movimentação em frente à Caixa Econômica Federal foi tranquila nas primeiras horas do dia. A agência estendeu a programação de atendimento para evitar as filas e agilizar o recebimento de quem veio sacar o fundo de garantia. Nesta segunda etapa serão beneficiados os trabalhadores nascidos entre os meses de maio e julho. Para atender o grupo de aproximadamente 12,3 milhões de pessoas, foram liberados 5 bilhões de reais. A expectativa é que até o fim do ano, 28 bilhões deverão movimentar a economia do país. A terceira fase dos pagamentos está prevista para 9 de outubro. Poderão sacar os créditos nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. Lembrando que para fazer a retirada em agências bancárias é necessária a apresentação do cartão cidadão e senha. Também é possível fazer o saque de até R$100 nas casas lotéricas. Nestes locais é preciso levar um documento com foto e CPF. Para informações a respeito dos valores depositados e regras quanto ao recebimento das quantias, basta ligar para a Central de Informações da Caixa no 0800 724 2019. Há menos de um mês no novo emprego, o cobrador de ônibus ainda não recebeu o primeiro salário. Hoje cedo ele retirou pouco mais de R$500. O dinheiro extra que não estava na programação financeira vai dar um up no orçamento, pagar algumas contas. Esta é a prioridade do cobrador. Primeiro vou começar quitando o celular e aí tem umas outras dívidas que em casa tem que ajudar. Então é assim. Primeiro meu celular que está atrasado, depois a gente vai ver o resto. Mas não é só de contas para pagar que vive o homem. O Fernando vai dividir o dinheiro. Metade está reservada para dívidas e a outra parte vai para as férias. Vai dar para adiantar algumas contas aí que está pendente, aproveitar esse dinheiro aí que eu estou de férias para sair, passear um pouco com a família. É isso daí que vai dar para fazer, não dá para fazer muita coisa não, porque é pouco, né? Também não dá para extrapolar muito. Todo mundo destinando a esses R$500, né? Um levantamento feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia, mostra que 95.587 das 121.400 vagas formais de emprego abertas no mercado de trabalho em agosto foram nas micro e pequenas empresas. Isso quer dizer que 78,7% das vagas geradas foram nas micro e pequenas empresas do país. As médias e grandes empresas geraram o equivalente a 1/4 do saldo. Segundo o Sebrae, foi o melhor saldo do mês de agosto dos últimos 5 anos. Os pequenos negócios representam atualmente 99% das empresas aqui no país, segundo o presidente do Sebrae, Carlos Melles. Já de janeiro a agosto, os pequenos negócios
negócios geraram 541,7 mil empregos, saldo 15 vezes maior que o registrado pelas médias e grandes empresas, que foi de 35,1 mil contratações com carteira assinada no mesmo período. Em relação à mesma época do ano passado, houve um aumento de 6% na criação de vagas nas médias e pequenas empresas e queda de 58% entre as médias e grandes empresas. O volume de postos de trabalho gerados por essas empresas no mês passado superou em 117% o saldo de julho e em 14,5% o resultado do mesmo mês em 2008, segundo o levantamento do Sebrae. O setor de serviços lidera a geração de vagas nos pequenos negócios e foi responsável por 48,1 mil novos postos de trabalho em agosto, quase metade das 95.587 vagas criadas. Dentro do setor, o ramo imobiliário, que comercializa e administra imóveis, criou 17,8 mil novas vagas. Já as empresas do ramo de ensino geraram 9,8 mil empregos. De janeiro a agosto, o setor foi responsável por 325 mil vagas com carteira assinada, do total de 541.700 vagas. E olha, a taxa de desemprego aqui no Brasil ficou em 11,8% no trimestre encerrado em agosto, atingindo aí 12,6 milhões de pessoas, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O resultado representa uma estabilidade frente aí ao trimestre encerrado em julho, quando a taxa também ficou em 11,8% e o número de desempregados também foi calculado em 12.600.000 pessoas. No Dia Nacional dos Surdos, celebrado ontem, o governo federal lançou o projeto LibrasGov, que vai criar novos sinais para a comunidade surda. A solenidade de lançamento da medida, que aconteceu no Palácio do Planalto, teve a presença do presidente Jair Bolsonaro, da primeira-dama Michele Bolsonaro, além de ministros e demais autoridades. A iniciativa é da Presidência da República em parceria com os Ministérios da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e da Educação e tem como objetivo possibilitar, via língua brasileira de sinais, o acesso de cidadãos surdos brasileiros, profissionais e intérpretes de Libras, comunidade surda, entre outros, ao acesso a termos específicos do governo federal e a informações relacionadas ao campo dos três poderes que compõem a República Brasileira. O projeto está dividido em diversas etapas e a primeira delas foi apresentada durante a cerimônia e consiste na produção e divulgação de vídeos apresentando os sinais que identificam as pessoas e funções do presidente da República, do vice-presidente do país, da primeira-dama, da segunda-dama, além de ministros de estados e do porta-voz do país. As demais autoridades serão incluídas nas fases seguintes do projeto. Os vídeos estarão disponíveis no portal e no canal do YouTube do Planalto, além das redes sociais oficiais do governo federal. Nesse projeto, todos terão acesso aos sinais criados por surdos que trabalham no governo e toda a sua equipe. Os surdos têm direito a adentrar as várias áreas do conhecimento. Sim, eles têm esse direito. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, disse que uma das metas do governo é regulamentar a Lei Brasileira de Inclusão, aprovada em 2015. Ela classificou a cerimônia do Dia Nacional dos Surdos, que teve a presença do presidente Jair Bolsonaro, como um momento histórico. E essa celebração aqui hoje é para mandar um recado para o Brasil e para o mundo, que nenhum surdo neste governo ficará para trás. O Dia Nacional dos Surdos, comemorado no dia 26, é uma homenagem à criação da primeira escola de surdos do Brasil, que aconteceu em 1857 no Rio de Janeiro e foi conhecida como o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, atualmente vinculado ao Ministério da Educação, o MEC. O mês de celebração é também chamado de Setembro Azul. Aqui no Brasil, a língua dos sinais é reconhecida como segunda língua oficial do país. De acordo com dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem cerca de 10 milhões de pessoas surdas, o equivalente a 5% da população brasileira. Neste momento, estamos vivendo algo inédito da difusão
e da propagação da Libras, da língua brasileira de sinais. E com isso, sonhamos por dias melhores na educação de surdos, dos surdos brasileiros. Estamos tendo a oportunidade de provar o potencial e a capacidade das pessoas surdas. Agora, em especial, eu quero agradecer pelo projeto LibrasGov. É um projeto realmente muito importante, que vai levar a língua de sinais para outras áreas. Não somente áreas restritas à comunidade surda. Agora os surdos podem adentrar ao governo, adentrar nas questões políticas. E isso nos engrandece, nos enaltece também. Parabéns, projeto LibrasGov. Muito obrigada pelo convite. É isso, né? Uma ótima iniciativa, acesso à informação a todos. Veja depois do intervalo que a Petrobras aumentou hoje os preços da gasolina nas refinarias em cerca de 2,5% e esse aumento pode chegar até o consumidor final, aí que você vê nas imagens. Nós já voltamos. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62-3506-9800. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta sexta-feira. A Petrobras aumentou hoje os preços da gasolina em suas refinarias em cerca de 2,5%, de acordo com informações no site da estatal. O reajuste ocorreu após a companhia ter aumentado em 3,5% o preço da gasolina na quinta-feira da semana passada. Na semana anterior, a estatal também elevou o valor do diesel em 4,2%. Hoje, a Petrobras não alterou o valor do diesel. Com a elevação desta sexta, a gasolina acumula uma alta de cerca de 6,1% nas distribuidoras desde a semana passada. O repasse ou não do aumento para os consumidores finais fica a critério das distribuidoras e também dos postos. No dia 13 de setembro, a sexta-feira anterior ao ataque às instalações da petroleira saudita, o Brent foi cotado a pouco mais de $60 por barril e o WTI a $54,85 o barril. Na segunda-feira seguinte ao ataque, dia 23, portanto, os preços dispararam 15%, o que motivou a alta de 3,5% na gasolina pela Petrobras, mas, após correções, o petróleo acabou fechando a semana passada com uma alta acumulada próxima a 7%. Nesta semana, os contratos futuros da gasolina, negociados nos Estados Unidos, tiveram queda de cerca de 2%, segundo a agência Reuters. Antes disso, os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a $6,74 por barril, em alta de 0,6%. Já o petróleo dos Estados Unidos fechou a $56,41 o barril, uma queda de 0,08 centavos. Segundo a última pesquisa divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o preço médio da gasolina nos postos no país, na semana terminada no dia 21 de setembro, ficou em R$ 4,31, alta de 0,16% frente à semana anterior. Já o preço do diesel subiu 0,56% na última semana para R$ 3,58. Basta esperar agora ver se os preços vão ser repassados também, aí pelos postos de combustíveis ao consumidor final.
O Congresso Nacional promulgou ontem a Emenda Constitucional 102, que exclui do teto de gastos do país o dinheiro que a União repassa a estados, municípios e também ao Distrito Federal pela exploração de petróleo. Desde a primeira sessão de exploração do mineral no pré-sal, foram extraídos 5 bilhões de barris, que era o acordado em contrato. E o excedente, que corresponde a 12 bilhões de barris, agora serão leiloados em novembro. O montante, que deve ultrapassar os 70 bilhões de reais, serão distribuídos aos estados e municípios que se contabilize no teto de gastos, então, da União. Originada da proposta de emenda à Constituição, a PEC 98 de 2019, a emenda constitucional chega como resposta ao que aconteceu no primeiro lote de exploração do pré-sal, quando não havia previsão de que a União iria dividir o bônus que ganhou pela assinatura da empresa ganhadora da licitação. Naquele momento, foram pagos 74,8 bilhões de reais. E ainda que houvesse previsão da União de fazer a distribuição dos recursos, o repasse não seria possível por causa das regras estabelecidas para limites de despesas primárias. A emenda promulgada nesta quinta evita que essas transferências atinjam o limite máximo e o dinheiro fique retido nos cofres da União. Na primeira etapa de exploração do pré-sal, o contrato de exploração limitava a extração de até 5 bilhões de barris. O excedente encontrado, que são de 12 bilhões de barris, serão então leiloados agora em novembro. Após o acerto de 36 bilhões de reais, a União terá mais de 70 bilhões de reais arrecadados em bônus, que com a emenda constitucional 102 devem ser liberados em parte para os demais entes federativos. A forma como esse dinheiro será dividido e chegará nos estados, Distrito Federal e nos municípios é outra parte da PEC 98, mas ainda não foi promulgada. Os senadores fizeram um acordo para que sejam destinados 15% do bônus de assinatura para estados e o Distrito Federal e 15% para municípios. Cerca de 10,5 bilhões de reais serão distribuídos para cada ente federativo a partir dos créditos que regem os fundos de participação dos estados e também dos municípios. Na cerimônia de promulgação da emenda, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, explicou que a pressa em aprovar a primeira parte da proposta se deve aos prazos regimentais da proposta de lei orçamentária anual. Um dos senadores que sugeriu a emenda, que favorece com 3% os estados produtores, foi Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro. Na cerimônia de promulgação, ele defendeu a emenda dizendo que o seu estado, o Rio de Janeiro, precisa dos recursos para quitar dívidas. O senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, aproveitou a sessão para pedir liberação ao IBAMA para a pesquisa de petróleo na área onde se situa a foz do Rio Amazonas. Segundo ele, pode haver na região um grande reservatório de gás e petróleo, a exemplo do que acontece na vizinha Venezuela. Hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos e de Tecidos também. E nós preparamos alguns dados nacionais sobre essa prática de amor ao próximo. O mundo é uma caixinha de surpresas. Uma hora você está caminhando com destino ao trabalho ou momento de lazer e de repente, escuridão. Mas às vezes é possível permanecer na claridade da vida. Em muitos casos, para que isso aconteça, é necessário receber o pedacinho de outra pessoa. A doação de órgãos ainda é um assunto polêmico no mundo inteiro. Por aqui é igual, muita gente tem medo. Ainda assim, infelizmente, o Brasil é um dos países onde mais se realiza transplante de órgãos graças ao sistema público de saúde. O Brasil ele é o segundo país no mundo em transplantes, em número de transplantes. Felizmente, e a grande maioria realizado pelo SUS. As centrais de transplantes, elas coordenam as listas de esperas e depende da captação de órgãos para distribuí-los a quem necessita. Um dos motivos que impede para que mais gente doe órgãos é a falta de conhecimento. E um detalhe, muitos sequer sabem que também é possível ser um doador em vida. O doador, ele pode ser alguém que doe um órgão, parte de um órgão em vida, ou doador falecido, que seria uma pessoa em morte cerebral, que está dentro de uma UTI,
E se houve uma autorização para a sua família, né, se manifestou o desejo de doação, a família, neste momento doloroso, que dará o parecer final se essa pessoa se tornará doador ou não. Você não faz nem ideia, mas certamente já passou ao lado de alguém para quem vai doar ou receber a doação de um órgão. É por isso que quando optamos pela doação, na verdade a gente se transforma em um herói da vida real. Eu posso ajudar a salvar a vida dela. Aquela outra pessoa ali pode ajudar a salvar a minha vida. E assim, juntos, vamos construindo um mundo melhor. Doar órgãos é a forma mais nobre de amor ao próximo. É a possibilidade de permanecer vivo através do corpo de outra pessoa. De proporcionar o bem e gerar gratidão eterna. Olha, se tem um ato de amor ao próximo, né? É se autoproclamar aí um doador de órgãos em vida, ou então quando não estivermos mais nesse plano, né? Depois do intervalo, você acompanha aqui no JBN uma homenagem ao padre Ângelo Licati, missionário redentorista e um dos grandes precursores da Romaria do Divino Pai Eterno aqui no Brasil e que faleceu nesta madrugada aos 91 anos. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Jornal Boa Notícia desta sexta-feira, dia 27 de setembro. Olha, domingo, 2h30 da tarde, depois às 9 da noite, a TV Pai Eterno apresentará o filme Padre Pio. Ele é o único sacerdote da igreja a receber os estigmas do Cristo crucificado. A história é linda e você verá agora um exemplo de iniciativa inspirada no Padre Pio para ajudar ao próximo, especialmente os doentes. Mamãe, o que está fazendo? É o filho que deve beijar as mãos da mãe, não a mãe beijar a mão do filho. Papai? As feridas ainda doem. Muito menos do que as feridas do Nosso Senhor. Ele é o único sacerdote da igreja a receber os estigmas do Cristo crucificado. Eu acho que a relação entre o Padre Pio e nós aqui no Brasil é uma relação de cuidado com o outro. Padre Pio, ele é um frade franciscano que teve essa ideia de construir um grande hospital na Itália, que foi referência na sua época e é referência ainda hoje, com os melhores médicos de toda a Europa. Muitas pessoas vão fazer o tratamento lá nesse hospital. Então, para nós, seguir esse exemplo de Padre Pio é seguir o nosso Pai São Francisco, que teve esse cuidado com o próximo. Quando São Francisco deixou exatamente o seio da sua família, o conforto e tudo mais para ir morar entre os leprosos, para cuidar dos leprosos. Então, o que nós tentamos fazer hoje em dia é colocar em prática aquilo que o nosso Pai nos ensinou, que é sair de nós mesmos, ir ao encontro do outro, do necessitado, da pessoa que está precisando. Na época de São Francisco eram os leprosos. Em nossa época hoje, nós temos muitas outras pessoas necessitadas, entre essas pessoas, as pessoas que lutam nos hospitais para recuperar a sua saúde. E é por isso que nós trabalhamos nos hospitais. Frei Edgar é pároco da paróquia São Francisco de Assis e sente orgulho por sua comunidade contar com uma pastoral da saúde que leva conforto aos doentes nos hospitais de Goiânia. Nós oferecemos às pessoas esse conforto, esse carinho de Nosso Senhor de ir até o doente e poder ajudá-lo nesse momento tão delicado da sua vida. Nós temos vários voluntários, já há bastante tempo que a nossa paróquia, então, tem essa missão de estar nos hospitais e fazemos isso com muito carinho também. Todos esses voluntários, junto conosco, junto com os frades estudantes e, ultimamente, nós temos também aquelas pessoas que estão ajudando ali, diocesanos, padres ou mesmo seminaristas da arquidiocese que estão nos ajudando nesse serviço, de poder
poder ir ao outro, oferecer essa presença de Jesus na sua vida. Então a nossa paróquia se sente muito honrada em poder prestar esse serviço nos hospitais que estão aqui perto de nós. A Eliane é coordenadora da Pastoral da Saúde há 12 anos. Ela se identificou tanto que quando entrou já fez questão de se dedicar de corpo e alma, o que faz até hoje com muito amor. Eu via algumas voluntárias, né, já de idade já avançada, porque são pessoas que faziam esse trabalho há mais de 30 anos, voluntária com 80, 70 anos, e aquilo me chamava atenção. Por que aquelas pessoas de idade fazem esse trabalho, sair sábado à tarde, 1h da tarde, debaixo do sol? É porque não tem ninguém para fazer isso, então eu vou fazer, né? E chegando lá, a gente pensa que vai ajudar e é ajudado. Aí eu descobri, porque essas pessoas faziam esse trabalho há 30 anos. Mesmo com tanta dificuldade, aquilo era algo que que motivavam elas a viver, né? E eu me deparei numa situação que eu poderia dar mais além, porque eu já havia passado com a minha mãe por essa enfermidade, já tinha vivido, né, essa impotência que a doença causa de quem tem um parente doente, e já tinha também passado pela enfermidade. Então eu sabia o que cada um ali estava passando. Então eu poderia dar aquilo que eu vivi, né, fazer uma troca, né, inclusive incentivar para que aquela fé que foi o que me levou a chegar a uma cura, pudesse também fluir em cada paciente que eu fosse visitar. E realmente eu percebo que quando eu entro num leito e que quando eu falo que eu já passei pela enfermidade, eu vejo os olhos brilharem com esperança. Essa Pastoral da Saúde conta hoje com 34 integrantes. Eles têm o costume, uma vez por semana, de visitarem 2 grandes hospitais da cidade de Goiânia. Em cada visita, tem a oportunidade de transformar a realidade da vida de cada doente. E cada um consegue perceber a mudança e o bem que faz para o seu próprio coração. A gente conversa, até nessa conversa a gente vai analisar, vai ver o que ele está necessitando e aí a gente oferece. Vamos fazer uma oração? Às vezes ali eu falo alguma coisa, às vezes dou testemunho da minha própria história, né? E a gente oferece uma oração. Muitas vezes eles nem querem que a gente vá embora. Fica mais, foi tão bom, vocês têm que ir mesmo, porque ali eles estão sedentos mesmo de carinho, de amor, de atenção e principalmente oração. Assim como vamos ver no filme Padre Pio, essas fotos mostram exemplos de voluntários que se entregam em busca de levar conforto e amor para quem precisa. A mensagem para quem está doente é carregada de fé. Esse trabalho não é uma coisa de gente santa ou é uma pessoa que quer se parecer bem, mas pessoas que realmente querem dedicar amor. E nessa troca é quando ela descobre, ela consegue tirar dela o seu melhor, né? E então há uma cura não só daquele enfermo que recebe a visita, mas como a nossa cura, porque todos nós também precisamos de cura. Eu acho que o que muda na vida das pessoas é elas saber que elas não estão sozinhas. Quando a pessoa está doente e recebe uma visita de um parente, isso a anima. Quando ela recebe a visita de um voluntário da Pastoral de Saúde, anima mais ainda,
quando ela recebe Nosso Senhor, a presença real da Eucaristia, isso faz com que ela sinta muito amada por Nosso Senhor. E isso a recupera fisicamente muito forte. Com o objetivo de entreter, evangelizando, te faço o convite para acompanhar o filme nesse domingo. Eu acho que as pessoas vão gostar muito desse filme e eu tenho certeza que a pessoa vai se identificar, seja com o próprio Padre Pio, seja também com outros personagens que ali vão aparecer e, quem sabe, não despertar na pessoa esse desejo de ajudar o outro e principalmente o outro que está doente. É isso, né? Bom, agora é hora de saber a programação de Trindade para este final de semana. Veja os detalhes com a Daiane Rodrigues. Olá, você vem à Trindade neste fim de semana? Então fique ligadinho porque agora eu trago a programação de tudo o que vai acontecer na capital da fé de Goiás. No sábado, às 8 da noite, tem a tradicional Romaria Sertaneja, com a apresentação de Fábio Falcão e Padre Natalino Martins. O evento acontece no Cine Teatro AFIP e é aberto ao público. Assim todos podem se divertir, cantar e rezar. Aproveite e leve toda a família. A programação também traz as tradicionais missas. Na Igreja Matriz, as celebrações aos sábados vão ser celebradas às 7 e às 10 da manhã e também às 5 da tarde. Já no domingo, elas começam logo cedo, às 6h30 da manhã. Em seguida, tem às 8 e 9h30 da manhã, 6 da tarde e 7h30 da noite. No Santuário Basílica são em 4 horários no sábado, de manhã às 7 e também às 10 horas, e depois às 3 e às 5h30 da tarde. Esta última vai ser transmitida para todo o Brasil ao vivo. No domingo, as missas acontecem às 5h45, às 8 e às 10 da manhã e ao meio-dia. À tarde, os devotos podem participar das celebrações às 3 e às 5h30. Quem deseja ir até a Igreja do Santíssimo Redentor, a conhecida Igreja Padre Pelágio, no sábado ou domingo, a Santa Missa acontece às 9 da manhã e no domingo tem celebração também às 7 da noite. Então se programe. Para quem não pode estar aqui, é só ficar atento à programação da TV Pai Eterno. Por hoje é só, mas semana que vem tem mais. Até lá! Até, Daiane, obrigado. O padre e missionário redentorista Ângelo Licati, um dos grandes precursores da Romaria do Divino Pai Eterno aqui no Brasil, faleceu nesta madrugada aos 91 anos. E a partir de agora, o JBN presta uma homenagem a este grande homem que deixa um enorme legado de fé e amor ao próximo e que tanto se dedicou à devoção ao Divino Pai Eterno. Os números que envolvem o padre Ângelo Licati são expressivos e impressionam. Dos 91 anos completados em janeiro deste ano, 70 ele passou na vida consagrada e 67 foram de sacerdócio. Ele era paulista, nascido em Avaré e filho de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil para trabalhar em fazendas de café. No seminário redentorista, ele ingressou em 1938. O padre também cursou teologia moral na Academia Alfonsiana, em Roma. Antes de chegar à Trindade, o padre Ângelo trabalhou por anos no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, onde foi prefeito de igreja e reitor. No estado de São Paulo, entre tantas atividades, ele também trabalhou junto de operários em fábricas, foi missionário itinerante e colaborou com o início da novena Natal em Família. Em 1976, o padre Ângelo foi então transferido para Goiás, onde continuou com o trabalho de missionário itinerante. Foi superior vice-provincial, reitor do Santuário do Divino Pai Eterno de 1988 a 1994 e vigário paroquial na paróquia e santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Goiânia. Atualmente, era um colaborador incansável do Santuário Basílica de Trindade. Na capital da fé de Goiás, ele diariamente atendia confissões e também fazia celebrações de missas no Santuário Basílica e na Igreja Matriz, o antigo santuário do Divino Pai Eterno. O padre Ângelo Licati dedicou mais de 70 anos à vida consagrada, como nós vimos. Em Trindade, ele participou de mais de 50 romarias ao Divino Pai Eterno. Você vai acompanhar agora um material produzido aqui pela nossa emissora, em que o próprio padre Ângelo relata momentos aí da sua história de louvor
ao Pai. Eu sou o Padre Ângelo Licati, missionário redentorista, tenho 90 anos de idade, nascido em São Paulo e há já 40 anos trabalhando só em Goiás. Mudei a minha residência definitiva por amor a Goiás, por amor ao Pai Eterno. E eu dirigi a festa do Pai Eterno por 50 e poucos anos. Na parte religiosa, na parte de preparação das confissões, preparação das missas e das pregações. Naquele tempo, naquele primarismo nosso, eu batia a máquina, as pregações ou a missa, tirando cópia carbono. Nós fazíamos tudo naquela praça. Aquela praça não tinha asfalto nem nada. Aquela praça não tinha luz suficiente. A única luz da cidade era da Rochedo. Quando a poeira era tanta, o santuário era como é agora, mas agora é moderno. Era de tábua e a poeira incomodava tanto que você, do altar, você não via a porta da igreja. Você via só umas bolinhas de luz, porque era tão fraca e tanta poeira que você não chegava a ver. A água, eu colocava tambores de 200 litros com uma torneira e trazia depois com a caminhonete, enchendo a água para o povo beber. As coisas foram progredindo, a conscientização de que o romeiro é gente e que precisa ser um acolhimento melhor, nessa união depois com as autoridades civis, religiosas, militares, nós fomos conseguindo então urbanizar um pouco a festa, tornar a festa um pouquinho mais humana, mais acessível. Foi interessantíssimo, viu? Muito interessante. Era um primarismo, mas mostrava a força da fé do romeiro, do peregrino, mostrava que estava rompendo com uma raiz, vai estourando a casca da terra para soltar a fronde, para aparecer. Isso eu considero que foi um verdadeiro milagre de Deus, a evolução tão maravilhosa da festa que houve do tempo que eu conheço, 66, até o momento agora. Uma coisa que gravou mesmo foi essa do romeiro sangrando, dando volta ao redor do santuário. E eu chego aí para ele, olha, eu sou o pároco daqui, eu sou o responsável. Eu posso falar para você que o Pai Eterno não pede esse sacrifício. Faça a volta na igreja a pé, em pé, porque está sendo muito. Ele virou para mim, sangrando o joelho. A ele amarrava um pano. O Senhor é o Pai Eterno? Eu falei, não sou, filho. Eu fiz promessa para ele, me dá sossego. Tive que deixar ele continuar sangrando na volta. Fazer o quê? A filha de beijamento saía da matriz, vinha até aqui no cemitério. Eles esperando 4, 5 horas para chegar a vez deles de colocar a sua oferta e beijar a fita do Pai Eterno. Eu sou romeiro, gosto da romaria, me sinto feliz do romeiro, ganhei a bênção de Deus de ser transferido para o santuário do Pai Eterno há 4 anos atrás. Então, a minha vida é essa história da romaria. A romaria, a chamada, a acolhida, a bênção para vocês, estar com vocês, essa é minha história de vida. Olha, você verá agora uma participação do Padre Ângelo no programa Pai Eterno durante a Romaria deste ano. Nós separamos este trechinho aí como exemplo de inspiração que ele foi ao Padre Wellington, que apresenta o programa aqui na nossa emissora. É como se eu vivesse perto de um grande avô do qual eu tenho a oportunidade de me aproximar e aprender. Olha, você me falou uma vez, viu? Você falou uma coisa que uma parte da sua vocação você depende a mim. Sim. Olha, não sabia que ia encontrar uma pessoa tão grande e tão forte naquele menino malcriado que quase mandaram embora do seminário, viu? Não sabia que ia acontecer isso. Parabéns. Eu que agradeço, viu, Padre Ângelo? O senhor continua sendo para nós
um modelo de vida, um modelo de missionário. Saiba que o senhor tem a admiração de todos nós. Romeiros, porque eu também sou romeiro, sou lá da pequena Nova Veneza. Né? Estou sempre lá pescando. Pois é, eu sei, mas eu sei que o senhor vai sempre lá perto de casa, né? Então eu fico muito feliz de poder conviver com o senhor e desfrutar dessas histórias todos os dias. Muito obrigado. Que belo relato, né? Que o amor do sacerdote pelo Divino Pai Eterno e pela missão de evangelizar fique de exemplo e inspiração para todos nós. Certamente, o Padre Ângelo Licati já está em um lugar muito melhor, né? Nos braços do Pai. Olha, o velório do padre começou hoje à tarde no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, no estado de Goiás, e o enterro está previsto para as 11 horas da manhã deste sábado no cemitério municipal lá da cidade. Essas foram as informações de hoje aqui do JBN. Muito obrigado pela sua audiência e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.